Olá, você é aluno do meu curso, seja muito bem-vindo a mais um podcast Mentoria da Jovem Advocacia. O espaço para a gente conversar sobre os principais temas do direito para manter atualizados advogados que militam em diversas causas. E hoje eu tenho a honra de ter comigo a professora Maíra Cardoso. Ela é uma ativista no direito das mulheres, ela é professora e tem um currículo bastante grandioso. Muito obrigada por ter aceitado estar conosco nesse bate-papo. Imagina, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, Cris, ainda mais no meu curso. Eu até estava te falando que eu sou consumidora aí de vocês, de vários cursos, né? E estou muito feliz de poder estar falando aqui com jovens advogados e advogadas sobre um tema tão relevante, né? Que é esse início, né, dessa trajetória jurídica, né? Que tem muitos desafios. Muitos desafios. Eu acho ninguém melhor do que uma pessoa tão bem gabaritada para falar sobre isso. Recentemente, a professora Maíra acabou de ganhar, foi eleita pela revista New York Weekly entre as 10 mulheres mais inspiradoras. E uma curiosidade, que eu acho que eu podia começar por aí, eu queria começar pela sua trajetória profissional, sim. Mas ela tem uma definição que eu achei muito bacana no Instagram, que ela fala: sou mentora de mulheres mal comportadas. A gente pode começar por aí, né? Vamos começar. Essa caixinha de bom ou mau comportamento. Sim, sim. Ai, Cris, então, eu sou, né, formada em Direito, advogada, e a área de gênero, ela me encantou por diversas formas, né? Mas eu acho que o principal, e daí que vem essa mentoria, foi observar como que as mulheres eram tratadas no ambiente jurídico, né? Hoje mesmo eu estava lecionando e nós tinha uma apresentação em sala de aula e nós temos muitas mulheres, né, estudando para se tornarem operadores de direito. Mas poucas mulheres que ocupam o espaço de poder, né? Só a gente olhar a nossa Corte Suprema, que infelizmente a gente ainda precisa falar sobre a necessidade de representatividade. E eu comecei a perceber, né, ao fazer meus primeiros estágios, né, na advocacia, que é o momento, né, que você está se descobrindo, em qual área você vai, etc. Eu comecei a perceber o quanto nós éramos silenciadas, sabe? O quanto nós mulheres, quanto era nos delegado papéis secundários, do tipo, você está numa sala de reuniões e te pedir para você tomar notas das reuniões, já aconteceu contigo? Sim, com certeza. Poder de decisão, aceita secundário. Sim. Ou, por exemplo, vai pegar um cafezinho. E assim, isso acontecia, né? Inclusive depois, quando eu fui trabalhar no meu próprio escritório de advocacia da minha família, por exemplo. E aí eu comecei a perceber também as maneiras que os clientes tratavam quando estavam falando com homens e quando estavam falando com mulheres. E eu estava até falando para os meus alunos hoje, gente, eu nunca fui tímida. Mas eu comecei a perceber nesse início da trajetória profissional um silenciamento. Eu me sentia nervosa para fazer perguntas em sala de aula. Acuada, com medo de me colocar. Inclusive, hoje a gente tem até pesquisas que mostram dados da Universidade de São Francisco que as mulheres tendem a participar menos, né, dos ambientes. Mas aí eu fico pensando, se a gente é a maioria, por quê? Né? E aí, tudo isso foi me trazendo, né, e foi me aproximando do estudo da violência de gênero, das leituras feministas, do direito e do gênero, e eu fui percebendo, né, que não bastava a gente ocupar os espaços, né, a gente precisa ousar remodelar esses espaços, porque senão a gente nunca vai ser a juíza que está lá tomando a frente, a gente sempre vai ser assistente. Assim, a gente sempre vai ficar no backstage, porque o poder, ele foi constituído e desenhado para ele ser eminente masculino. Então, veio de encontro essa mentoria, né, porque eu comecei a perceber, bom, na minha advocacia eu advogo, né, em relação ao combate, né, da violência de gênero, estou sempre pelo lado das vítimas aí que foram violentadas, seja ela violência física, psicológica, patrimonial. Mas eu comecei a perceber que eu precisava também empoderar mulheres para elas ocuparem esses espaços, porque não adianta nada a gente empoderar a vítima se do outro lado, quem está ouvindo, né, e aí a gente estava falando mais cedo da violência processual, sim, é um homem que reproduza todos os estereótipos de gênero numa sala de audiências. A restrição dele foi baseada nessa educação, né?
Exatamente isso, Cris. Então, eu falei assim, bom, eu sou uma entusiasta do autoconhecimento, também tenho várias formações ali, psicanálise, etc. E eu falei, bom, eu quero continuar divulgando, quero continuar dando aula, mas eu quero desenvolver uma mentoria para que mulheres possam ousar ocupar espaços de poder, mas não somente ocupar espaços de poder, mas como remodelar esses espaços para que, no final de contas, a vítima que a gente defenda, ela tenha capacidade de ser escutada numa audiência. Que bacana. Então, foi uma percepção sua, né? Foi uma dificuldade que você acabou esbarrando, como todos nós, né? E o meu curso, basicamente, a gente tem grandes... os nossos maiores números de alunos são mulheres. A gente sabe disso. E aí, você reformulou, quando você esbarrou com essa dificuldade, que eu acho que é uma dificuldade estrutural, infelizmente... Você reformulou. E aí você tem uma mentoria específica para isso, nesse empoderamento. Fala um pouquinho. Eu achei muito bacana. Só quero fazer um disclaimer aqui que eu acho importante. Obviamente, eu sei que a minha dificuldade, ela vem de um lugar imenso de privilégio. Sim. Porque ela não se compara à dificuldade de um monte de mulheres que carregam outras identidades, né? De minorias, né? Se a gente for perceber... só apenas há 2 anos atrás, ou 1 ano, gente, desculpa, depois da pandemia eu fiquei perdida. Pra mim, eu acho que a gente parou em 2020. Parece que sim. Mas nós tivemos uma mulher negra defendendo no Supremo Tribunal Federal, que foi a doutora Silvia Souza, né? Então, ela deu aula aqui pra gente. E ela é minha chefe, que ela é presidenta da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, em que eu faço parte. Então, assim, ela é uma pessoa que eu admiro extremamente, mas eu queria fazer esse disclaimer, porque eu sei que, dentre os obstáculos, os meus são os melhores, né? Os menores, por ser uma mulher branca, privilegiada, de classe média alta, enfim. Mas a mentoria, ela surgiu, né, muito pelas minhas dores e olhando dores de alunas minhas, né, nesse sentido. E por que o nome, né? Mulheres mal comportadas? Porque a gente é ensinada a ser domesticada desde pequena, pela própria ideia da socialização patriarcal. O que a gente aprende? Fica quieta, menina, se comporta, fecha as pernas, ninguém gosta de menina que grita, menina bonita faz isso ou faz aquilo, e etc. Então, eu acredito, né, que se a gente quer ocupar espaços de poder, a gente tem que ousar questionar essas crenças que estão tão introjetadas em nós. Então, essa mentoria que eu desenvolvi, ela tem, né, fundamentos da teoria crítica dos direitos humanos, questionamento, a gente vai questionando essas crenças, tomando percepções e usando ali técnicas de PNL também para reprogramar essas crenças. E o grande objetivo é que essas mentoradas, elas tenham contato uma com as outras, porque eu acredito muito na força da rede, da comunhão, porque a maior arma do patriarcado é fazer com que a gente se deteste, né? Porque a rivalidade feminina, ela nos enfraquece tanto, mas tanto, gente. Então, o meu objetivo com a mentoria é basicamente isso, ensinar para mulheres, né? Não ensinar, eu digo que é uma parceria com mulheres para que a gente possa estar juntas, desconstruindo as crenças que foram tão introjetadas em nós desde que a gente nasceu. Aí passa pela parte da educação, né, nos colégios, etc., nas faculdades, etc., fazem com que muitas vezes a gente não ocupe postos de poder, ou quando a gente ocupe postos, a gente acabe descontando as opressões que a gente sofreu. Sabe aquela história daquela chefe? Todo mundo teve uma chefe, né? E aquela chefe, muitas vezes, né? E eu olho com muito amor, né, para todas as minhas chefes que eu tive. Ela descontou opressões que ela sofreu, né? Porque ela só sabia esse modo de operar. É o modus operandi dela. Então, assim, um livro que eu gosto muito é A Pedagogia do Oprimido, do próprio Paulo Freire, né? Porque o oprimido, ele tende a reproduzir o opressor. E toda essa mentoria, ela vem para trazer isso, para trazer essa desconstrução dessas crenças em todas as áreas da nossa vida, porque muitas vezes a gente acha que a gente só está operando isso no profissional, mas os relacionamentos é o que eu mais vejo, né? Principalmente os relacionamentos abusivos. E simplesmente se libertar dessas amarras patriarcais, ou tentar se libertar, né? Porque é muito difícil a gente ser livre totalmente, um mundo o tempo todo que aquilo que a gente consome faz com que a gente se sinta péssima sobre nós mesmas e nunca é o suficiente, etc.
Então, é mais uma parceria para encarar o patriarcado, vamos dizer, da melhor forma possível e se empoderar para chegar onde você quiser chegar, né? Posto de poder ou não, né? Porque a mulher, no fundo, ela é livre para ela ser o que ela quiser. Se ela quiser usar rosa, muito que bem. Se ela quiser usar qualquer outra cor, muito que bem. Então, eu acho que esse é o objetivo da mentoria, para que a gente possa se ousar a ser mal comportadas no mundo que nos domestifica com essa ideia de que a gente tem que ser bem comportada. Então, o nome mal comportada é no sentido... eu achei o sentido... Não é nem no sentido figurado, mas é no sentido bonito para dizer... A gente não é nesse quadradinho que nos encaixam, né? Isso é muito bacana. E criar essa rede, eu acho que é uma forma de fortificar mesmo. A gente precisa, né? Sim. Não só quem sofre, mas quem também convive com a gente. E aí você escreveu um livro sobre isso, que é sororidade, é isso, agora em 2023. Isso. Que bacana. Na verdade, vou ser bem sincera com você, Cris, esse livro não foi em 2023, ele foi antes da pandemia. Ah, é? Só que, enfim, como tiveram uma série de colaboradoras e o prefácio foi da presidenta Dilma Rousseff, então ele demorou para ser lançado, né? E foi lançado num momento bom, que foi no pós-pandemia, onde pôde ter um lançamento e etc. Mas foi um livro que veio muito esse insight. Cara, eu vejo tantas mulheres no mundo do direito rivalizando com outras mulheres. E no próprio movimento feminista, sabe, Cris? A gente tem uma grande dificuldade de nos unir, né? E daí um aponta para outra, não, essa não é feminista que nem eu, essa não é tão progressista, essa não defende tão os direitos humanos que nem eu. E a gente acaba ignorando que a gente está caindo na própria lógica que mais nos enfraquece. Óbvio, né, que a gente tem que respeitar o lugar de fala de todo mundo, que todo mundo tem suas singularidades, mas a gente tem que aprender a usar essas singularidades para nos unir e não para nos afastar cada vez mais, né? E aí eu criei esse livro e foi muito interessante, porque eu sinto muito, né, que no direito a gente tem o direito é um lugar muito egóico, né? Muito. Onde a disputa do ego ela é absurda, né? Muito ordenho. E eu quis trazer nesse livro tanto alunas minhas como a ex-presidenta do Brasil, né? Como advogadas renomadas, que nem a professora Silvia, porque eu entendo que todas nós somos mulheres e todas nós já sofremos, de alguma forma. E aí uma coisa que eu achei muito, muito curioso, né, quando eu fiz esse projeto, é que cotidianamente eu recebia mensagens falando o que eu devo escrever? Qual que é a linha? Como é que é? Tinha uma linha que o livro buscar uma unicidade, talvez, de ideias? Talvez sejam essas as dúvidas? Eu acho que a gente sempre busca direção. E isso mostra o quanto a gente foi silenciada, né? Não sei nem por onde começar. A gente precisa de uma validação, a gente precisa... E eu falei assim, cara, a gente foi silenciada por tanto tempo, né? Por nossas gerações, nossos ancestrais, que eu quero te deixar livre para criar. Escreva o que você tiver vontade. Se é um artigo acadêmico sobre um tema que te impacta, ou sobre um relato pessoal. Que bacana. Essa flexibilidade, na verdade. Na construção, exatamente. Na construção dessa narrativa. Exato. Bacana. Porque eu acho que a gente está tão cansada com que as pessoas falam pra gente, você tem que fazer isso, você tem que agir dessa forma, não, para você ser uma boa advogada você tem que ser assim, assado e etc. Não, você não tem que ser mãe desse jeito. Se não for mãe, tem no parto humanizado, né? Menos mãe. Menos mãe. Então eu acho que foi muito nessa construção mesmo. Bacana. E entrando um pouquinho agora no tema da advocacia em si, você é uma ativista, né, na luta pelos direitos das mulheres. A gente até citou, na verdade, a professora Silvia Pimentel, que coordena pós-direito das mulheres aqui, junto com a professora Alice Bianchini. A professora Silvia Souza deu aula pra gente aqui no curso de Direitos Antidiscriminatórios, que a gente está começando a dar voz às minorias, né? E nós somos as minorias, né? Não minorias no sentido de sermos a maior população, mas sim no sentido de termos poder ou representatividade. E aí eu queria falar um pouquinho sobre violência processual, que acaba, né, caindo na violência de gênero. Como que a gente hoje, o que a gente tem avançado sobre esse tema e quanto a gente ainda tem por caminhar? Olha, violência processual, o processo, gente, ele materializa todas as opressões de gênero, né? Porque ele coloca regras para a aplicação da lei. Sim.
E desde cedo, né, se a gente for olhar toda a nossa legislação processual brasileira, as mulheres eram tratadas diferentes pelo direito, né? Não é à toa que a gente tinha, por exemplo, uma distinção que foi abolida recentemente de mulheres honestas. Exatamente. Né? Então, a vítima dos crimes de violência sexual, elas eram tratadas de maneira diferente. As mulheres honestas e as mulheres, né, antes tinha o nome, né, tinha até mulheres prostitutas, mas depois para mulheres públicas, né? E o que é uma mulher pública? Então, eu acho que eu sou uma mulher Eu acho que pública, também né? sou. Somos. Estamos aqui conversando com vocês, mas e isso vem, né? Isso está muito intrínseco na nossa história processual, né? Mesmo porque o nosso processo penal, ele tem resquícios, né, fascistas, né? Então, ele é inspirado, né, no fascismo. E aí, o que a gente percebe hoje? Que algumas coisas, elas estão sendo mais visibilizadas que ocorreram ao longo da história. Né? Então, por exemplo, nós tivemos a Lei Mariana Ferrer, né? E eu acho muito curioso, porque teve todo o caso da Mariana Ferrer, mas, né, tivemos o resultado de uma inocência, mas para não ficar tão mal, a gente teve a Lei Mariana Ferrer para mostrar o absurdo que aconteceu naquela audiência, né? E o quanto isso a gente não pode mais tolerar. Então, a lei, ela veio no sentido muito importante de simplesmente a gente não poder trazer fatos alheios à vida, né, da vítima e da testemunha numa questão de audiência, o que era muito utilizado, né, como uma forma de desonrar a vítima, principalmente em casos de violência sexual. Como se a culpa fosse da Como se a vítima, culpa né? fosse da vítima. Então, eu acho que, assim, aos poucos, a gente está olhando as coisas e está falando assim, cara, isso é inadmissível, né? Então, isso tem avançado. Eu acredito... Qual a minha preocupação quando a gente traz muita visibilidade para as opressões, né? Eu acho que a gente tende, né, com a evolução dos direitos, quando a gente conquista direitos, a trazer visibilidade. O problema é que elas vão ficando um pouquinho mais veladas e mais difíceis de serem identificadas. Então, a gente tem que estar sempre atento, né? Um ponto que eu acho muito interessante de avanço foi o protocolo de gênero do CNJ. É algo que é muito inspirado nos julgados das cortes interamericanas, né? Principalmente, ele vem, né, de uma inspiração mexicana, porque o México teve um mandado ali criminalizador da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e daí o México ele fez o protocolo, e a gente se inspirou no protocolo mexicano quando a gente desenvolveu o protocolo de gênero do CNJ, e vem também de uma resposta para a própria Corte Interamericana de um caso de feminicídio em que a gente se mostrou ali incapaz de ter uma investigação e um processo ali pautado na perspectiva de gênero. Então, o protocolo, ele vem muito nesse sentido, da gente evitar revitimizações e violência processual contra a mulher no curso do processo, né? Principalmente olhando essa perspectiva de gênero. Qual que é o grande problema que eu vejo? Nós temos o protocolo ele se tornou obrigatório, né? Então, é algo que é passível de ser exigido, principalmente se tem alguma situação na audiência, você pode falar assim, olha, está desrespeitando o protocolo perspectiva de gênero, só que as pessoas não sabem o que está, né? As pessoas, principalmente a advocacia, né? A gente precisa estar preparado para ter uma advocacia com perspectiva de gênero e exigir, né, que o protocolo com perspectiva de gênero seja cumprido. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu pude, inclusive, fazer um curso do meu curso, a especialização em Direito e Gênero, porque são pouquíssimas faculdades, né, e pouquíssimos cursos que se preocupam e que tenham essas matérias. Inclusive, deveria ser uma matéria da grade. Graduação, né? Direito e Gênero. Né? Então, eu acho que cada vez mais, né, nós estamos avançando, só que a gente tem que estar preparado também para exigir os nossos direitos. Se a gente for ver, quando eu leciono a matéria de direitos humanos, eu trago um monte de precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas a maior parte das pessoas, né, dos advogados, e aí por isso eu falo para os jovens, né, gente, vejam esses julgados e exijam que os juízes e as juízas apliquem, né? Porque pelo próprio exercício do controle de convencionalidade, o juiz brasileiro tem que ser uma longa-manos do juiz interamericano. Então, é sobre isso, é sobre, né, a gente valorizar os avanços, né, que estão por vir, né, estão vindo, mas também ter uma advocacia e sermos operadores de direito
que faça com que esses avanços, eles de fato sejam eficazes e que não fiquem no papel, né? Que a gente aplique de fato. Não só eu acho que estudar é sempre é uma constância. E a gente tem que fazer não só saber, mas também aplicar. É isso que você está dizendo aqui pra gente. Exatamente, exatamente. E saber e aplicar e reivindicar, né? Eu acho que esse é o ponto. E que a gente tem um mundo mais igual daqui a alguns anos, que a gente não precisa mais falar sobre isso, né? Que caia no lugar comum, no sentido de que já está normatizado, né? Exato. E não tem mais essa luta tão feroz, né, que a gente tem. E para acabar o nosso bate-papo, eu queria continuar conversando com você aqui, mas é muito, muito rico as informações que você trouxe. Eu queria que você dissesse, para quem está nos ouvindo, qual é o caminho a seguir. A gente tem muitas alunas, mas também a gente tem muitos alunos que também precisam saber, né? Que precisam conhecer e ter essa aplicabilidade. Eu queria saber qual é o seu caminho das pedras para a gente poder ter um mundo um pouquinho mais humano. Olha, eu acho que o primeiro ponto, tanto para os homens quanto para as mulheres, ou para as pessoas não binárias, enfim, para todo mundo que nos assistem hoje, é não se encaixar. Eu acho que a gente tem essa necessidade, né, de ficar numa área e achar que vai ser isso e etc. E cada vez mais eu acho que o mundo pede seres de transformação. E quem são esses seres de transformação? Seres multidisciplinares. Ou seja, dá sim para você reunir tudo que você gosta e fazer a diferença. O problema é que o mundo, ele vende pra gente que a gente só tem que fazer uma coisa, que a gente tem que se especializar ao máximo e com isso a gente vai fazer a diferença. Mas daí eu posso pegar assim, a gente pode ver 2 médicos. Tem um médico que ele só é especializado naquela coisa. E tem um médico que ele sabe de tudo um pouco e que ele tem um olhar humano e holístico, né, para a situação. Ele é um médico que salva vidas. É o olhar do todo, né? Porque ele olha o todo, né? Então, eu acho que talvez, e aí eu sou uma professora, eu acredito que talvez a chave, né, seja ter educação e uma educação crítica. E construir isso, mas não de um nível da ultra especialização, mas um nível da gente abraçar a multipotencialidade para transformar. Eu acho que esse é o ponto. A gente reunir e entender o ser humano como algo complexo a ser transformado e usar todas as nossas forças e não ficar querendo achar o superpoder. Às vezes o superpoder tá no olhar humano pro todo, sabe? Bacana. É muito bacana essa colocação dela, né? E a professora Maíra trouxe, então, que a gente tem que usar a educação crítica no sentido de sermos seres transformadores e potencializar aí uma igualdade. Mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a você que está aí nos ouvindo e fique à vontade para poder falar as suas palavras finais aí, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Pode deixar. Cris, estou muito feliz de estar aqui hoje, ainda mais conversando com vocês. E eu acho que é isso, gente, nunca desistam. Eu acho que eu sempre tive um sonho que era ser a transformação que no mundo, né, aquela frase, né, de Gandhi. Eu acho que levem isso, né, o pouquinho às vezes que a gente faz, né, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente constrói. Então, eu acho que essa é a base aí para uma sociedade mais justa. E estou muito feliz e força aí nos estudos, não é mesmo? Obrigada, Maíra. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.